Bom dia, Igreja Central de Porto Alegre. Uma alegria estar com vocês e rever muitos amigos. Um feliz sábado a vocês. Um feliz sábado especial aos desbravadores com os quais eu trabalho, aos aventureiros e aos jovens também. Nós tivemos um grande encontro alguns dias atrás com os desbravadores ali em Igrejinha. Foi muito gostoso o nosso Campuri. Muito bom estar com vocês. Obrigado também aos jovens que têm feito um trabalho maravilhoso. Estive com eles agora há pouco ali na classe deles. E você que é aventureiro, se prepare para o nosso Aventuri, que vai ser muito legal no final deste ano. Meus irmãos, eu estou muito honrado de estar aqui nos 30 anos da Igreja Central de Porto Alegre. Eu tenho certeza que existem muitas histórias que serão contadas ainda hoje à tarde, e no coração de vocês há muitas histórias. Como líder de jovens da Associação Sul-Rio-Grandense, eu estou aqui e vou resumir minha fala em uma frase: a geração com a qual eu trabalho deve continuar o trabalho que foi feito pelos que aqui estão como pioneiros. Se não continuarmos com o mesmo fervor, desperdiçaremos todo o esforço que eles fizeram. Jovens, olhem para os 30 anos, olhem para esses irmãos com os cabelos grisalhos que começaram tudo isso e deem valor para o grande sacrifício e o grande trabalho que eles fizeram para que tenhamos o que temos hoje. Hoje vou falar para vocês sobre como continuar. Como continuar, mesmo que a vida, mesmo que os dias... Pode colocar minha tela, por favor? Mesmo que os dias sejam uma tempestade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Ezequiel. Eu vou fazer uma breve oração. Nós vamos ler aqui Ezequiel capítulo 1. Vamos orar? Bom Deus e bom Pai, ao abrirmos agora a Bíblia, que o Teu Santo Espírito possa estar conosco. É o que imploramos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 1, verso 1. Ezequiel capítulo 1, verso 1 diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Tudo na sua vida parece que muda quando você tem uma visão de Deus, quando você tem uma percepção da presença e da glória de Deus. O livro de Ezequiel foi escrito pelo profeta quando ele estava entre os exilados, os cativos que foram levados de Jerusalém para a Babilônia. Ezequiel é um profeta contemporâneo do profeta Daniel. Só que ao contrário de Daniel, que foi levado para o palácio, Ezequiel é levado para o campo dos refugiados, para os trabalhos forçados. Vivendo em circunstâncias desafiadoras, o profeta tem suas visões e é chamado para estimular, para liderar o povo que está vivendo em péssimas condições de vida. E ele tem então o seu chamado, e no capítulo 1 você vê o seu chamado e ele tem uma visão de Deus. Nessa visão ele vê uma nuvem, ele vê fogo, ele vê relâmpagos, ele vê uma grande tempestade, ele vê 4 anjos extraordinários. Depois, a partir do verso 15, se você for dando uma olhada aí no capítulo na sua Bíblia, a partir do verso 15, ele tem uma visão muito interessante. Ele vê rodas girando, e ele vê uma roda dentro da outra roda, elas giram e se movem, e parece uma confusão. Nós estamos falando de uma visão simbólica, e essas rodas têm olhos nessas rodas, e então ele vê uma mão que guia essas rodas. Eu sempre fiquei me perguntando o que significava essa visão de Ezequiel. Um dia encontrei um texto de Ellen White, que ela comenta sobre essa passagem, e ela diz assim: a visão de Ezequiel das rodas, uma roda dentro da outra, é uma visão sobre a nossa vida que parece ser uma confusão. A história do mundo que parece ser uma confusão sem propósito. Algumas coisas acontecem, tragédias e calamidades, e não entendemos como é que elas se encaixam no plano de Deus. E ela diz assim: então o profeta Ezequiel viu uma mão por baixo que conduzia tudo isso. É uma visão sobre a glória e a providência de Deus. E o mais bonito dessa visão começa no verso 26, que eu quero ler com vocês. Acompanhe ali comigo. Diz assim: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem.
via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos, daí para cima, desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Depois desse capítulo, deste chamado do profeta, o capítulo 2 já começa com o mandato do profeta. Você vê lá no verso 13 assim: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. E então o profeta começa a fazer suas profecias sobre o que aconteceria. Ezequiel é um livro que conta uma história, e essa história eu vou definir com esse título: é um arco-íris na tempestade. Porque existem aqueles dias que parece que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Existem momentos e circunstâncias que parece que tudo o que tinha que dar errado, deu errado. E a vida do profeta Ezequiel, realmente os sofrimentos que o profeta Ezequiel são um resumo de coisas terríveis que acontecem com um homem só. Imagine a vida do profeta Ezequiel. Primeiro, ele perdeu sua casa, porque ele era um jovem em Jerusalém, e ele vê Nabucodonosor sitiar a cidade, vencer as muralhas, aprisiona eles, aprisiona o povo, seus amigos, e os leva cativo para a Babilônia. Eles eram especialmente cruéis. Imagine você um jovem, você vê um exército invadindo a sua cidade, eles destroem sua casa, então eles pegam um anzol de pesca, né? Como a gente usa hoje, anzol de pesca, e eles enfiam no seu nariz, amarram uma cordinha e vão puxando você para lá, para uma terra distante. Era assim que eles faziam. E você vê a destruição, você vê a calamidade. Então você perde a sua família, porque muita gente morreu no cerco de Nabucodonosor. Você perde também a sua esposa. Quando você lê o livro de Ezequiel, você percebe que o profeta ficou viúvo em algum momento, e é um trauma muito grande, a dor do luto. Você perde tudo isso, e ainda por fim, travou aqui, você perde a sua carreira profissional. Ezequiel era da linhagem sacerdotal, ele tinha uma carreira, talvez ele tinha sonhos pela frente, ele perdeu isso também. Então você é obrigado a trabalhar em trabalhos forçados, a trabalhar no que você não gosta. Em algum lugar do livro ele vai dizer que eles vivem e dormem entre os escorpiões, e você é sujeito a um estilo de vida que você não escolheria. Tudo que podia dar errado, dá errado com esse homem. Ele é um profeta agora entre os exilados, e Deus o chama para levantar a moral de um povo que está abatido. Então quando ele começa a pregar, Deus lhe mostra o porquê que eles estão entre os exilados. E a visão que Deus dá ao profeta Ezequiel, ele diz assim: vem comigo, eu vou te levar a uma das câmaras aqui do templo de Jerusalém, e eu vou te mostrar as grandes abominações que até os sacerdotes fazem nesse lugar. E o profeta Ezequiel então tem uma visão terrível. Ele vê os homens que deveriam adorar a Deus dentro das câmaras do templo, adorando as abominações dos deuses estrangeiros. E Deus assim: vocês gostam desses deuses? Então vou entregar vocês para eles. E é por isso que veio o exílio, é por isso que o cativeiro os levou, porque eles agora foram servir os povos que tinham inventado esses deuses. Eles haviam abandonado o único Deus invisível. Então Ezequiel tem uma visão da glória de Deus, e nós vimos a descrição. Ele vê o trono de Deus, ele vê uma figura resplandecente, ele vê os anjos, ele vê o trono de Deus se movendo, e ele diz assim: quando eu olhei, sobre o trono de Deus havia uma glória, havia um brilho semelhante ao arco que aparece no dia de chuva. Era uma visão de um arco-íris. E você sabe que o arco-íris tem um significado muito especial. Ao mesmo tempo ele é um aviso sobre o juízo, porque ele nos lembra o dilúvio, não é? Ele é um aviso sobre o juízo, mas ele também é uma promessa da misericórdia. E então a água e a luz do sol se combinam, a justiça e a misericórdia se combinam, e nessa promessa maravilhosa do arco, e ele está sobre o trono de Deus. Existem dias que são dias difíceis, existem dias que são dias que parece que o que era para dar errado, realmente dá errado, e você não entende como é que isso se encaixa no plano de Deus. Alguns dias atrás,
antes do Campuri de Desbravadores, eu recebia a triste notícia da morte da mãe de um desbravador da cidade de Santa Maria. Eu trabalhei no interior por muitos anos e algumas gerações passaram por mim. Até um jovem que foi meu Caleb, foi desbravador, foi nos meus cursos. Ele já havia perdido o pai dele quando ele tinha 10 anos de idade. E algumas semanas atrás, a mãe dele estava na frente de casa, estudando a lição da escola sabatina, sentada na frente de casa. O cachorro de repente se soltou e fugiu, e ela foi pegar o cachorro na rua, foi prendê-lo, e quando ela foi buscar o cão, um caminhão desgovernado desce a rua e esmagou ela. Ela foi morta, aniquilada. E o filho dela, um menino de agora com 21 anos, fica sozinho no mundo. E eu o encontrei no Campuri, ele estava sem reação. Eu confesso que eu também não soube o que dizer para ele. Eu só fui até ele, nos abraçamos, ficamos abraçados por alguns instantes. E alguns dias atrás, eu estava colocando umas mensagens do Geração 48 no Facebook, e eu vi uma postagem dele, e ele dizia assim: a vida para mim, de agora em diante, é preto e branco. E ele disse assim: nunca mais serei feliz. E então eu chamei para conversar. E nós começamos a conversar. Na ocasião eu estava longe, eu estava em Foz do Iguaçu e ele em Santa Maria. E nós conversando, era umas 11 e pouco da noite, conversando pela internet, e ele me falando do drama dele. E eu disse para ele: sabe, a vida que vivemos aqui é como se fosse uma grande guerra. E é agora que eu queria que vocês, das gerações mais novas aqui da Igreja Central de Porto Alegre, olhassem um pouquinho para esses 30 anos e começassem a compreender os imensos sacrifícios e o imenso esforço que as gerações que nos antecederam fizeram para que tivéssemos o que temos hoje. Porque quando falamos da realidade espiritual, nós vivemos numa grande guerra. Curiosamente, há alguns dias atrás, fez aniversário o dia D. E você sabe que o dia D foi a retomada da Europa pelos aliados, o desembarque dos aliados nas praias da Normandia. Esse daqui é o mapa da Europa de Hitler, pouco antes do dia D. O nazismo e o mal parece que tinha tomado conta. Sabe, às vezes nós olhamos para o nosso mundo e parece que tudo foi dominado pelo mal. E nós vemos tanta corrupção e tanta imundícia, e nós pensamos: quando é que Deus vai vencer o mal? Esse era o quadro terrível, não havia muita esperança em olhar para esse quadro. Quase toda a Europa tinha sido tomada, você só tem de fora a Inglaterra. A Inglaterra, por sua posição privilegiada como uma ilha, ficou mais isolada, e foi o núcleo de reagrupamento dos aliados ingleses, alguns que haviam se refugiado na Inglaterra, franceses e outros. Você tinha os americanos, os canadenses, os escoceses, e eles estavam sonhando em como invadir, como tomar a Europa de volta do nazismo. Então, eles fizeram um plano. Primeiro, eles fizeram um exército de papelão, é isso mesmo, eles fizeram um exército falso e colocaram aqui perto do Canal da Mancha, e eles fizeram uma isca para os nazistas. E os nazistas morderam a isca e deslocaram boa parte das suas tropas para esse lugar, pensando que eles iriam cruzar por aqui. Mas o sonho dos aliados era pegar essa parte de baixo, e foi ali então que eles montaram uma estratégia para... Deixa eu ver como é que eu consigo passar aqui para vocês. Eles montaram uma estratégia para... Travou aqui, viu? Aqui, obrigado. Eles montaram uma estratégia para desembarcar então em 5 praias. Eu vou contar rapidamente para vocês a história de uma dessas praias, a praia de Omaha. Foi exatamente no dia... Acho que não vai funcionar aqui, viu? Vamos ver, tentar assim, ó. Agora sim, ok. Obrigado. Era 6 horas da manhã,
dia 6/6/1944. Você imagina, havia milhares de meninos soldados aliados, eles tinham entre 18 e 21 anos, eram uma garotada, e eles estavam nesse dia desembarcando lá nas praias da França. Entre eles tinha esse rapaz aqui, ele era um judeu norte-americano, o Hal, eu não sei se eu vou acertar a pronúncia dele, mas Hal Baumgarten, acho que é isso, né? 19 anos. Esse rapaz ouviu falar que os judeus estavam sendo mortos na Europa. O que é que ele fez? Ele disse, vou para a guerra salvar os outros judeus. E quando ele se alistou, disseram para ele, olha, troque a religião, eu não sei como é que chama aquele colarzinho que eles usam com a identificação, troque ali a sua religião, se você for capturado, eles não vão te torturar. Ele disse, não, eu quero que todo mundo saiba que eu sou judeu. Ele disse, só para ter certeza, ele pegou a jaqueta dele e pintou bem grande nas costas e escreveu, Judeu, Nova York, e colocou uma enorme estrela de Davi. Um homem sem medo, sem vergonha da sua religião e da sua fé. Quando eles desembarcassem nas praias da Normandia, lá tinha, só na praia de Omaha, 1.200 alemães esperando por eles. Os alemães estavam armados com uma metralhadora que disparava 25 balas por segundo. E eu quero que você consiga entender um pouquinho sobre como foi esse dia, porque quando eles pularam na praia, eles tinham que desviar de 125 balas por segundo. Eles tinham 5 metralhadoras dessas, e a vida deles era fugir dessas balas. O barco nesse dia estava fazendo água, porque começou a balançar com as ondas, com o vento, e para piorar as coisas, o que fez diferença entre a vida e a morte foi a última refeição deles, viu? Pense bem no que você vai comer antes de sair de casa. Você nunca sabe que efeito a última refeição vai ter sobre você. Os generais disseram assim, olha, esses meninos aí vão sair e é a batalha terrível que eles vão encontrar, provavelmente muitos vão morrer. Então vamos dar uma refeição, como diz lá na minha região, vamos dar uma refeição de fundamento para eles, né? E aí fizeram um pratão de arroz com feijoada, linguiça, carne de porco e serviram para eles. E eles comeram e se satisfizeram, mas aquele rapaz judeu olhou para a comida e disse, não, eu não vou comer isso aí, é muito pesado, não vou comer esse negócio. E ele pulou a refeição. E é interessante que todos que não comeram naquele dia tiveram uma vantagem, porque quando eles chegaram no mar e as ondas começaram a balançar aqueles barcos, os meninos começaram a enjoar, começaram a passar mal. E o quadro, antes que eles desembarcassem na praia da Normandia, era barcos lotados de vômito, porque os rapazes começaram a vomitar uns nos outros, pelo efeito do enjoo produzido pelas ondas e aquela refeição. Quando eles chegavam na praia, a rampa do barco caía e os tiros começavam a pegar neles. Os primeiros já começavam a ser fuzilados já na hora, e eles chegaram à conclusão que o melhor então era pular pela lateral do barco. Só que se você pulava pela lateral do barco, o que acontecia é que você caía na água com 50 quilos de equipamento. E você tinha então que desviar das balas, nadar, soltar algum equipamento e ainda assim conseguir chegar na praia. Centenas de jovens já morreram nesse momento. Quando chegava na praia, havia 300 metros para serem percorridos. Só que esses 300 metros não era assim tão fácil, porque lá na praia você tinha 180 metros com aquelas estacas enormes para barrar barcos ou tanques de guerra, desembarque de tropas. Você tinha 60 metros de quebra-mar e arame enfarpado. E por fim você tinha que correr pelo meio de um campo minado com vários explosivos, 17 mil bombas, onde você pisasse, pode ser que explodia e você ia pelos ares. Ainda não era só isso. Depois de 300 metros de praia, você tinha mais um arame enfarpado e então começavam as dunas. Eu não sei se você já escalou dunas na praia, mas imagine ter que escalar as dunas numa praia, subir correndo e ir desviando de 125 balas por segundo. Não é muito simples, não é? Esse foi o desafio daqueles rapazes no dia desse. Depois que eles chegassem no topo da praia, lá em cima ainda tinha 30 armas antitanques, 17 morteiros e 20 canhões de campanha. Tudo isso só em uma das 5 praias. Eu estou contando só sobre a praia de Omaha.
A maior parte dos tanques de guerra dos aliados afundou no mar. Eles fizeram um projeto com botes para que os tanques desembarcassem, fossem flutuando e chegassem à praia. E os tanques iam abrir caminho no meio de todos esses explosivos, arames e tudo mais. Só que não deu certo. Como no dia estava fazendo muito vento e as ondas estavam muito fortes, entrou água e afundou os tanques. Boa parte dos tanques afundou e a maior parte nem sequer chegou na praia. Lá na praia o desafio era muito grande. Por exemplo, entre o grupo que desembarcou estava um rapaz chamado Vertil. Esse rapaz, pasme você, tinha 15 anos de idade. Ele mentiu sua idade para ir para a guerra e ele chegou de alguma maneira lá e foi morto como muitos outros desses rapazes. Eles perderam o médico deles e eles tiveram que correr no meio daquela chuva de explosivos e bombas. E é interessante que muitos deles morreram simplesmente por um único erro de cálculo. Qual foi o erro de cálculo? Bom, a ideia era a seguinte: os aliados iam mandar 400 aviões para jogar 1 tonelada de explosivos um pouco antes dos rapazes desembarcar na praia. Então, esses explosivos iam explodir as linhas alemãs e eles podiam, então, ultrapassar para o interior. Só que naquela época as coisas eram um pouco diferentes, né? O radar há pouco tinha sido inventado e o povo não confiava muito no radar, então a maior parte dos bombardeios era feita no olho mesmo. O que eles não contavam é que no dia o tempo estava nublado. E então alguém tinha que passar uma ordem por rádio. E essa ordem deu uns 15 segundos de diferença. E poucos segundos de diferença quando você vai jogar uma coisa de um avião, dá muitos metros de diferença onde cai qualquer coisa. Ou seja, de todas as bombas, de 1 tonelada de bombas que eles jogaram, 300 mil bombas que foram lançadas, nenhuma caiu sobre as linhas alemãs. Elas caíram tudo depois. E não acertou nenhuma arma alemã. Ou seja, eles perderam todo o bombardeio e os rapazes tiveram que descer e enfrentar tudo aquilo que estava esperando por eles. Quando estavam correndo pela praia, aquele rapaz judeu tomou um tiro e caiu no meio da praia. Irmãos, quantas pessoas já caíram nesses 30 anos? Sabe, a gente vive uma guerra, não é? Temos muitas vitórias. Eu fico pensando quantas pessoas a igreja aqui já batizou em 30 anos. Alguns caíram em batalha em algum momento. Não foi fácil chegar até aqui, nós temos que dar valor para as coisas. A 6 quilômetros da praia de Omaha tinha uma outra praia que vale a pena contar a história dela. Nessa praia, na verdade, tinha 5 canhões que precisavam ser destruídos. Esses canhões podiam destruir os navios aliados que estavam desembarcando as tropas. Então era uma prioridade máxima acabar com esses canhões. Só que para chegar nos canhões tinha que subir 45 metros desse morro aí. Essa é a praia mesmo. Essa é a colina, e eles tinham que escalar isso da seguinte maneira: eles bolaram um gancho que eles colocavam dentro de um canhão de morteiro, o canhão soltava o gancho lá em cima, eles prendiam o gancho e tinham que escalar aquele negócio. Já é difícil você subir 45 metros carregando equipamento, peso e munição. Imagina você fazer essa escalada com os alemães lá no topo atirando em você. Para essa missão, eles mandaram um grupo especial chamado Rangers. E os Rangers subiram e quando eles chegaram na praia, lançaram a maior parte dos ganchos, não conseguiu ser lançada, porque quando passaram pelo mar, molhou as cordas. E aí quando eles colocaram no morteiro, falhou o equipamento, porque as cordas estavam molhadas. Poucas cordas conseguiram ser lançadas. Mas, apesar disso, eles tomaram a colina com o peso de 20 mortes da equipe especial deles. 20 soldados morreram tentando subir aquela colina. Mas um pequeno grupo chegou no alto da colina. E quando estavam lá no alto da colina, eles mataram os alemães, tomaram a colina e descobriram que não tinha nenhum canhão. Nenhum. Era um alarme falso, eles foram enganados. Imagine a frustração desses rapazes, perder 20 dos melhores amigos deles e chegar lá e não ter nada. Foi um dia terrível. Sabe, existem dias que as coisas dão errado e você não entende por que dão errado. Talvez eu esteja falando hoje de manhã para uma pessoa que vive imensas lutas na sua vida, imensas dificuldades. E você diz assim: eu faço as coisas e parece que não dá certo e tudo de errado acontece comigo. Conversando com o Yuri naquela noite e falando sobre a morte da mãe dele, ele me dizia o seguinte: por que eu fiquei? Por que eu não morro também, pastor?
São coisas que às vezes a gente fica pensando, não é? 13 mil soldados estavam pulando de paraquedas naquele dia também. Eles caíam na praia ou perto da praia e muitos deles caíam dentro da água. E caindo dentro da água, com 50 quilos de equipamento, eles tinham que se soltar rapidamente do equipamento do paraquedas ou morriam afogados. E aí é interessante, porque de todos os 13 mil que pularam naquele dia do dia D, milhares, centenas deles morreram afogados, porque não conseguiram se soltar do equipamento. O equipamento em inglês era só um botão, você apertava e ele soltava você, você caía na água e saía nadando. O equipamento americano tinha que soltar 4 fivelas diferentes, e nisso já morreu mais umas centenas, só no desespero, dentro da água, sendo fuzilado pelas balas. Esse foi um dia que quase tudo deu errado. Existem alguns dias assim, existem alguns dias de luta. Às 8 da manhã, o quadro era terrível naquela praia. O sangue corria por toda parte, mas aquele rapaz que tomou um tiro, o judeu, ele olha para ele e procura o buraco da bala, e ele percebe que a bala acertou na madeira do fuzil dele, e não pegou nele. O que é que faz diferença entre alguns que vivem e outros que morrem? Que coisa impressionante. E eu me lembro da visão das rodas de Ezequiel, porque você olha para isso e parece uma confusão, como a visão das rodas, né? Uma roda dentro da outra e tal. E como Ellen White diz assim, na confusão da história de nosso mundo, uma mão invisível nos conduz e nos tira de dentro dessa confusão. Às 9h30 da manhã, o mar começou a subir e eles não conseguiam avançar. De um lado eles estavam barrados pelos explosivos, pelos tiros dos alemães, do outro lado o mar que vinha subindo. 9h30 da manhã, quem olhava para a praia de Omaha sabia que aquela batalha havia sido perdida. Às 9h30 da manhã, o desespero tinha batido naqueles rapazes. Quase tudo tinha falhado, mas quando quase tudo falha, eu digo a vocês o seguinte, naquela praia, muita coisa deu errado, mas a bravura e a coragem não falharam. Em 30 anos, muitas coisas podem ter dado certo e talvez algumas coisas deram errado. Em 30 anos, eu sei que vocês fizeram muitos projetos, mas eu tenho certeza que uma coisa nunca falhou aqui: bravura e coragem entre os pioneiros desta igreja aqui. Bravura e coragem entre aqueles que trouxeram até nós o que nós temos aqui. E foi naquele momento de desespero que o homem mais velho entre aqueles rapazes, um general de 51 anos de idade, tomou a frente. O nome dele era General Norman Cota, e ele entrou para a história do dia D, porque ele estava na praia naquele dia, e ele percebeu aquele banho de sangue, e viu que os meninos estavam correndo apavorados, e ninguém sabia o que fazer. E ele tomou 3 decisões naquele dia que mudaram o rumo da história. Ele disse o seguinte, olha, tenho 3 metas. A primeira, eu vou tomar a liderança. Então ele se posicionou e disse, a partir de agora sou eu que mando aqui. E a segunda ele disse, eu vou tirar esses rapazes da praia. E a terceira, vamos enfrentar os alemães e vamos tomar a praia. E o curioso é que esse general começa a correr no meio do tiroteio e nenhuma bala pega nele. Está todo mundo abaixado, se protegendo de alguma forma, e esse homem de 51 anos, ele está correndo no meio dos meninos e balançando no ombro de cada um, dizendo assim, levanta, levanta e vamos tomar a praia, levanta e vamos lá. Sabe que eu preparei esse sermão aqui pensando na entrega de livros hoje à tarde, viu? Não vai dar certo por causa da chuva, né? Mas eu queria dizer o seguinte, olha, em algum momento essa igreja aqui vai fazer um grande impacto, e eu queria que você fizesse a sua parte, eu queria que você se levantasse, se você fosse fazer a sua parte, porque o meu sermão hoje de manhã se chama, você tem que continuar, a despeito do que acontecer, você tem que continuar, você precisa ir um pouco mais, você precisa ir à frente. E esse homem de 51 anos começa a correr, nem uma bala atinge ele, ele começa a animar a gurizada. Ele passou pela primeira barreira de arames enfarpados, e a moçada começou a se entusiasmar com a liderança dele. E então eles foram e chegaram até as dunas, e havia uma segunda barreira de arames enfarpados que precisava ser explodida. Eles precisavam mandar um soldado, ele tinha que explodir fazer um buraco no meio da tela de arames enfarpados, para que eles pudessem subir então, e por fim tomar as 5 metralhadoras que estavam fuzilando eles. Qual era o plano? Manda um rapaz, ele coloca uma bomba, ele volta, a gente explode e abre o caminho e depois invade. E eles mandaram o menino. E quando eles mandaram o menino, sabe o que aconteceu? Bom,
os nazistas cortaram o menino no meio com aquelas metralhadoras. E o que se ouviu foi um rapaz de 18 anos gritando, gritando e gritando desesperadoramente, até que apagou-se, saindo sangue por todo o corpo. E então todo mundo se olha e diz assim: eu não vou. E a moral da tropa novamente caiu lá embaixo. O que você faz nessa hora? Você que é líder, o que você faz nessa hora que ninguém quer ir? Eu não vou. O que você faz nessa hora? Pois eu vou te dizer o que Norman Cota fez naquele momento em que a moral da tropa dele desceu a zero. Cota disse uma frase muito simples que mudou a história da Segunda Guerra Mundial. A frase dele foi a seguinte: senhores, nós estamos morrendo aqui na praia, então pelo menos vamos morrer lá dentro. Essa frase simples mudou a guerra. E eu digo a vocês, meus amigos, há 30 anos a igreja está aqui, há muito mais em Porto Alegre, e nós estamos pregando o evangelho. Alguns caíram pelo caminho, e é hora de tomar a praia de uma vez por todas. E se for para perecer, como dizia Esther, então vamos perecer, mas vamos perecer lutando. E ele se levanta depois de dizer essa frase. Olha o que o líder faz. Ele se levanta, ele sai correndo em direção à segunda tela de arames enfarpados. Ele coloca a bomba, ele volta, ele explode aquela tela, e eles passam, eles sobem aquela praia. E o que aconteceu em seguida foi que Norman Cota e sua equipe tomaram a praia de Omaha. Isso aconteceu há muitos anos atrás. E eu fico pensando na incrível contribuição que esses homens fizeram. E quando você olha para o quadro, deixa eu passar mais um, esse daqui. Quando você olha para o quadro da praia, algumas horas depois, você vê essa foto, é uma foto real, 200 mil homens desembarcando, porque um grupo se sacrificou, e um grupo teve coragem de enfrentar o que fosse. Naquele dia em Omaha, aquela praia era uma tempestade, e um líder viu um arco-íris no meio da tempestade. E alguns rapazes viram um arco-íris no meio de uma tempestade. 200 mil desceram depois naquela praia, e eles tomaram a Europa e destruíram Hitler e o nazismo. O saldo ninguém sabe ao certo, esses são números estimados. Mas dizem que naquele dia, 2.000 rapazes americanos morreram só na praia de Omaha, e 2.000 ficaram feridos. Estima-se que mais ou menos 3.000 civis franceses, 4.000 alemães e 10.000 aliados morreram no dia D. E é interessante que morreram alguns inocentes, 3.000 civis franceses. Eu disse para aquele rapaz: Yuri, eu não tenho nenhuma explicação por que você ficou órfão. Eu não tenho nenhuma explicação para você sobre por que morreu sua mãe. Eu queria só dizer para você o seguinte: não é justo. Nunca é justo. Nunca é justo. Nós estamos no meio de uma guerra, irmãos, do bem contra o mal, e numa guerra acontecem muitas coisas que não são justas. E ele disse: por que eu fiquei, pastor? Ele me disse assim: pastor, eu não tiro a minha vida, porque a igreja me ensinou que existe a ressurreição e a esperança, e eu vou reencontrá-la. Olha a importância do Clube dos Bravadores. Olha a importância da igreja para um jovem. E ele me pergunta então, por que eu fiquei? Porque eu nunca mais vou conseguir ser feliz. E eu disse: filho, você vai ser feliz sim. E você ficou, eu vou te dizer duas coisas. A primeira é que vai doer. E vai doer por um bom tempo. Mas um dia você vai encontrar um motivo para ser feliz. E eu disse: um dia você vai achar uma namorada e vai casar. E ele disse: amém. E Deus nos dá algumas pessoas para curar algumas feridas. Ele disse: filho, um dia você vai encontrar uma pessoa especial. Você vai encontrar um novo sentido de felicidade. Mas eu vou te dizer o porquê que você ficou. Porque quando você olha e pensa assim que uns caem, e outros continuam, você se pergunta por quê? Eu disse: Yuri,
você ficou pelo pastor Erickson. Mas como assim? Porque eu tenho dias, Yuri, que ninguém sabe, ninguém vê. Mas eu tenho dias que eu tenho vontade de desistir. Mas você foi escolhido por Deus para nos ensinar como é que continua. Como o Jó foi escolhido por Deus para ensinar a gerações e gerações como é que se continua. E você é o meu sermão vivo. Você é o meu sermão vivo. E eu não sei como é que se faz para continuar a ter ânimo e esperança depois do que se passa o que você está passando. Eu não sei. Mas você vai encontrar o caminho. E você vai nos ensinar isso. Quando eu olho lá para aquela praia, em Omaha, essa daqui é a foto de Hal Baumgarten. Ele foi ferido mais 5 vezes depois que tomou aquele tiro. Mas ele sobreviveu. E ele voltou naquela praia 30 anos depois. E ali está ele, colocando alguma lembrança, alguma coisa, em memória dos amigos dele que caíram naquela praia. E ele diz assim, algumas pessoas, quando rezam, perguntam para Deus, por que eu? Por que eu tenho essa doença? Por que eu vou morrer? Mas no meu caso, eu rezava e perguntava, por que eu? Por que eu sobrevivi? Por que eu não morri com eles? A gente não tem ideia do que se passa na mente daqueles que fizeram sacrifícios. Por isso, gurizada, olhem para os irmãos aqui desta igreja. E quando falam que se passaram 30 anos, vocês não têm ideia do que é isso. Eu vou fazer agora, em setembro, 35. E não consigo ter uma ideia clara, porque isso é o período da minha vida. Você que tem aí 15, 16, 20 anos, você não tem ideia do que é 30 anos. Muita gente já passou por aqui e desistiu. Muita gente passou por aqui e caiu no meio do caminho. E eles continuam aqui. E a imensa contribuição, o zelo e o sacrifício deles, nos deu aquilo que nós temos hoje. Quando olho para essa praia, eu fico pensando, por que uns ficam, uns sobrevivem? Porque Deus tem um propósito especial com algumas pessoas. Algumas pessoas nos ensinam como é que se faz para continuar. Sabe que praia é essa aí? Essa é a praia de Omaha nos dias de hoje. E as pessoas estão ali tomando banho. E eu não sei se elas têm ideia do que aconteceu ali há 70 anos atrás. Você olha para isso aqui, talvez para você, como para mim, são paredes, madeira, concreto. Para algumas pessoas é muito mais que isso. Porque grandes batalhas, grandes vitórias, dias de lágrimas e alegrias, já aconteceram aqui dentro dessas 4 paredes. Omaha é um arco-íris na tempestade. E em Porto Alegre, numa cidade com tantas lutas, com milhões de pessoas vivendo aqui com tantas dificuldades, quando algumas centenas delas vêm aqui para dentro desse lugar, esse lugar aqui é um arco-íris na tempestade. E você entra aqui e tem uma visão da glória de Deus. Amém? E essa compreensão da glória de Deus, como fez com o profeta Ezequiel, muda a sua percepção da vida. Muda completamente. Meu apelo nessa manhã é da seguinte maneira. O quarteto vai entrar aqui para cantar. Você, pai, vai abraçar o seu filho e você vai dizer assim, continue o que fizemos. Você vai poder sair do seu lugar se você quiser. Busca teu filho e diga para ele, não importa a idade dele. Só diga assim, continue o que fizemos. E você, filho, vai olhar para o seu pai, ou então vai buscar os irmãos mais antigos aqui desta igreja, e você vai dizer assim, confie em nós vamos continuar. 20 anos atrás eu estava desfilando no dia 7 de setembro, e eu olhei uns velhinhos, todos cheios de medalha, entrando com o exército, e eu perguntei, quem são eles? E alguém me disse assim,
Eles são os veteranos. Eles estiveram lá. Eles passaram pelo meu clube dos bravadores e bateram continência. E eu achei aquilo o máximo, né? Eu queria que você procurasse e dissesse: confie em nós, nós vamos continuar o que foi feito aqui.